Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que encontra-se no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, a partir do 18, diz a palavra do Senhor. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Crescereis como os bezerros do cevador. Pisareis o ímpio, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, diz a palavra de Deus. Vamos orar. Deus eterno, Pai santo e justo, abençoa, Senhor, a tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, amigo que está ouvindo a palavra de Deus nesta manhã. Estamos aqui, Pai, neste lugar, nesta casa, nesse interior do Tocantins, para trazer uma mensagem de despertamento. Nós temos aqui Deus trazendo uma promessa através do profeta Malaquias, dizendo que breve a vinda do Senhor vai fazer diferença, o igual fez na época de Moisés lá no Egito, quando o povo estava há mais de 430 anos escravo ali na mão de Faraó, debaixo ali da escravidão, dia e noite, sem libertação. Mas eles clamaram para que Deus mandasse um libertador. Deus levanta Moisés, o homem mais manso da terra, um homem que, através do Espírito de Deus, usado por Deus, para libertar aquele povo ali da escravidão do Egito. Deus agora diga através do profeta Malaquias a diferença, porque naquele dia que Deus libertou o povo da escravidão de Faraó lá no Egito, através das 10 pragas, e a última praga Deus disse, agora farei com que Faraó liberte o meu povo. Eis que todos os primogênitos do Egito morrerão nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas vou fazer a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. E Deus determinou a Moisés um sinal, dizendo, Moisés, fala aos filhos de Israel, cada família, eles pegam um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem mancha, macho, e que eles, cada família, pega um cordeiro. E se a família for pequena, junta 2 famílias para o cordeiro. E naquele dia, eles pegam o cordeiro no dia 10 de cada mês. E leva para sua casa. E no 14º dia, sacrifica o cordeiro à tarde. Agora esse cordeiro, Moisés, fala aos filhos de Israel, não deve ser comido nem cru e nem cozido, tem que ser assado na brasa, aleluia, louvado seja Deus.
e que eles comam aquela carne com pão asmo, sem fermento, e com ervas amargosas. E eles ficam em plantidão, cingindo os lombos ali, calçados os pés com sapato, cajado na mão para a partida naquele dia. E em vocês degola o cordeiro, ali seja ovelha ou cabrito macho. O sangue vocês aparam numa bacia e passa nos umbrais das portas, porque à meia-noite o devorador, o anjo da morte, vai passar pelo meio do Egito, e a casa que tiver a marca do sangue, este anjo não ferirá aquela casa, aquela família. Mas aonde não tiver o sangue do cordeiro, essa família que tiver um primogênito será estipado naquela noite. E aconteceu. Foi uma grande mortandade. O povo do Egito clamando, gritando, porque cada casa que tinha um primogênito, tanto de pessoa como de animal, morreram naquela noite. Com esse sinal, com essa grande mão poderosa de Deus, Faraó liberta o povo de Deus e eles partem em direção ao Monte Horébio para celebrar o Senhor naquele grande deserto e mostrar a diferença que Deus fez, os que servia a Ele e os que não servia. Deus está, através do profeta Malaquias, nos fazendo essa promessa também. Jesus vai voltar. E ele diz que vai ser uma grande diferença para os que servem a Deus e os que não servem. As pessoas que realmente têm a promessa de Deus são os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que obedeça a sua palavra, que anda nos seus caminhos. No dia da vinda de Jesus, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai buscar a sua igreja e vai ter uma grande diferença naquele dia. Porque no dia do arrebatamento, os que estiverem realmente fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, será arrebatado. E os que desobedecem e não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, realmente ficarão aqui para o grande julgamento, o dia do juízo, o dia da punição de Deus sobre os moradores da terra. Porque Deus está dando oportunidade para todos os que ouvem a sua palavra. Mas precisamos ouvir e obedecer e guardar os seus mandamentos com muito temor e tremor, porque Jesus, ele ama todos, mas ele também é juiz, ele é justiça, e ele está despertando, dizendo através do profeta, aquele dia eu irei fazer novamente a diferença dos que servem a Deus e os que não servem. Por isso, você que ouve esta palavra nesta manhã, que o seu coração possa agora ouvir essa palavra e despertar para a vinda de Jesus. Não sabemos o dia, porque diz o apóstolo Paulo, é como um ladrão que vem à noite e ninguém sabe a hora, mas vigiai para não cair em tentação. Por isso você está agora alertado. Receba esta palavra em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que possamos continuar guardando no nosso coração a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando. Prepara-te, homem, para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus te abençoa e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.